Batista já viveu todas as emoções alegres e tristes do esporte, sem dúvida alguma. Está toda hora segurando a garganta, segurando a emoção para as tristes informações que ele tem que transmitir. Léo Batista. É isso mesmo, Faustão. E não vamos ficar tristes não, porque o Ayrton Senna eu acho que não gostaria que a gente ficasse triste. Aliás, eu estou com a camisa preta, não é porque estou de luto, não. É porque aqui está o capacete do Ayrton Senna. Essa camisa foi um presente que ele me deu. E aqui está o capacete do Ayrton Senna. Por estranha ironia, ela é preta, mas não é de luto, não. Bom, mas vamos em frente. A morte do piloto Ayrton Senna da Silva. A presidência da República decreta luto oficial no país. Depois de confirmada a morte de Ayrton, o Brasil e o mundo reagiram com tristeza. O repórter Reginaldo Leme registrou a reação no Autódromo de Imola. Aqui no Autódromo de Imola, 3 horas depois de terminada a corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do Hospital de Bolonha. Então, logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna, a tristeza foi muito grande. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas. Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. Bom, agora você guarda aí na sua memória com carinho esta imagem que vamos mostrar. Esta imagem de Ayrton Senna foi colhida hoje no grid de largada para o GP de San Marino em Imola. Guarde esta imagem com muito carinho na sua memória. O desastre de Barrichello assustou. O repórter Brito Júnior foi à fazenda da família de Ayrton Senna, onde está o pai do piloto brasileiro. De São Paulo, na fazenda da família de Ayrton Senna, onde os pais dele vieram passar o fim de semana. Mas logo depois do acidente, um helicóptero veio buscar Dona Neide, a mãe de Ayrton, que já está em São Paulo. O pai, Milton Senna, decidiu ficar. Ele está muito abalado, não quer falar com os repórteres e acompanha as notícias sozinho. A fazenda Dois Lagos sempre foi um dos refúgios prediletos do piloto brasileiro, que até mandou construir aqui uma pista de kart. Muitos fãs estão do lado de fora, solidários com a dor da família, que é a dor de milhões de brasileiros. Brito Júnior, de Tatuí, interior de São Paulo. A presidência da República divulgou agora há pouco uma nota oficial. Diz a nota do presidente Itamar Franco: sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem cabia-lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do campeonato de automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. A minha solidariedade aqui com o senhor Milton Senna e sua esposa, nesta hora em que todos nós perdemos um ídolo, e eles também perdem, mais do que isso, perdem um filho. Como pai, levo-lhes o meu abraço e a dor. Determinei ao nosso embaixador em Roma que preste toda a assistência aos familiares de Ayrton Senna, que se encontram na Itália. Assinado, Itamar Franco. Bom, a reação da tristeza no Brasil foi imediata, evidente. A perda do ídolo comoveu todo o país. Em Curitiba, o domingo de sol não foi tão alegre quanto o esperado. Para os fãs do piloto que tantas alegrias deu ao Brasil, a admiração foi transformada em tristeza, em conformismo. Para muitos, ele era um herói. A morte dele hoje causa um pesar a todos nós, porque era o único herói que sobrava, com tantos problemas que nós temos aí. O rei do domingo, quem dava alegria numa época em que o país está tão carente de ídolos, perdemos o Ayrton Senna aí. Lamentável isso, né? Muito triste. Estava até comentando com a minha esposa, parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não foi
foi muito mais forte do que outros acidentes, outras coisas que a gente escuta por aí, viu? Você também ficou triste com o acidente dele? De falar, já comove. Não tenho o que dizer. E voltamos com Fausto. Já ao lado do Wilsinho Fittipaldi, o pai do Christian Fittipaldi, que participou do Grande Prêmio de Imola, na Itália. Ele já correu na Fórmula 1 e conhece bem o circuito italiano. Hoje acompanhou pela televisão o trágico acidente que provocou a morte de Ayrton Senna. Como que o senhor está vendo tudo isso? Estou vendo isso aí, logicamente, com uma tristeza enorme. O Brasil perdeu seu maior ídolo. Um dos maiores pilotos que a história da Fórmula 1 teve até hoje em dia. E é realmente uma situação trágica, uma situação nesse momento. Tem pouco que falar, porque uma situação brutal para o automobilismo, a perda do Ayrton, brutal para o mundo inteiro. Como eu já disse, uma tragédia e infelizmente é esse esporte miserável que é o automobilismo, que a gente ama, que lhe dá tantas alegrias e tristezas também, mas tristezas realmente muito fortes. E quem está falando é um ex-piloto, irmão de um campeão, que é o Emerson Fittipaldi, pai do Christian Fittipaldi, e que sofreu como ninguém no acidente do Christian. Que, né, quando a gente viu o acidente do Christian, não, Murilo, foi pior até do que em termos de imagem, do que do Ayrton, né? Mas você viu do Rubinho Barrichello? Do Rubinho também. Foi coisa horrível. A gente depende muito da sorte da pessoa, né? Acho que hoje, como todo mundo disse, a bruxa estava solta lá e... Eu sei bem o que está sentindo o Wilsinho, porque quem conhece o caráter e conhece bem o Wilsinho Fittipaldi sabe o que ele está sentindo. Agora há pouco o Caçulinha lembrou dele. Foi o Wilsinho Fittipaldi quem apresentou o Ayrton Senna ao Caçulinha em Interlagos, quando o Ayrton começava a sua carreira. E justamente de uma família super tradicional nesse esporte, e resumiu bem o Wilsinho nessa frase. Este é um esporte miserável, mas que a gente ama. Só que tem um detalhe. O Ayrton vinha brigando há muito tempo pela segurança na Fórmula 1. E o próprio Alain Prost deu uma entrevista agora há pouco que o Léo Batista mostrou, dizendo o seguinte: o dinheiro está acima da vida, está acima da segurança. Esse é um problema que tem que ser visto sempre, né? Em todos os setores, não, Murilo? Eu fiquei pensando agora essa questão da segurança da pista e eu não sei se foi uma... Como é que foi esse negócio? Bom, eu só sei que nada vai trazer Ayrton Senna de volta. Isso é uma coisa que tinha que ser vista e revista dias e dias. Aliás, você sabe que o Nelson Piquet falou agora há pouco aqui na Globo, e o Léo Batista mostrou também. O acidente com o Nelson Piquet em 87 foi na mesma curva